você tem um advogado que defende um pedófilo confesso, tá? Dizendo que ele agora ele é doente, por isso que ele fez isso. Isso não é inventar razões? Ora, como que 5 dias atrás o coordenador do NACO diz que não tem elementos novos, 5 dias depois instaura-se o processo? Olá, sejam bem-vindos à Opinião TV desta quarta-feira, dia 1º de agosto, e hoje eu converso com ele, que é presidente da OAB, e vai esclarecer uma série de coisas para nós, principalmente com relação à Grampolândia Pantaneira. Eu converso com o Leonardo Campos, presidente da OAB. Muito obrigado por sua presença aqui no Opinião TV, Leonardo. Boa tarde, Haroldo, professor Haroldo, uma honra estar aqui no Opinião TV. Aproveitar já, você citou aí 1º de agosto, em primeira mão, cumprimentar toda a advocacia mato-grossense. Hoje nós iniciamos as atividades do mês da advocacia. De hoje até 30 de agosto nós teremos aí mais de 150 eventos no estado de Mato Grosso inteiro, da OAB, da Caixa de Assistência, da Escola Superior de Advocacia, das subseções, integrando capital e interior e capital. Viajaremos o estado todo ao encontro da advocacia, reafirmando nosso compromisso. Então quero cumprimentar todos os advogados e as advogadas de Mato Grosso, esses guerreiros, esses fibrosos homens e mulheres que labutam em busca da justiça diariamente. Leonardo, olha, esteve nesta cadeira ontem aqui um grande advogado criminalista chamado Eduardo Marrom. Eu o trouxe aqui justamente para fazer uma leitura mais técnica com relação a essa questão da Grampolândia Pantaneira, tá? Eu sou um cidadão comum, como o nosso internauta, com os nossos telespectadores da emissora, que estão acompanhando isso, que é um crime. Para nós sabemos que é um crime, o crime do grampo. O Ministério Público Estadual é uma instituição que não pode ter mácula nenhuma. No começo do ano arquivaram a questão das cartas de crédito, certo? Arquivaram, está lá arquivado, os deputados não passam nem perto daquilo, não deu uma resposta para a sociedade. Agora estão querendo criar uma outra CPI, que é da Grampolândia. A pergunta que eu te faço é o seguinte: quem é que além do Ministério Público Estadual, porque qualquer relatório, nessa altura do campeonato, qualquer relatório que o Ministério Público Estadual possa emitir, né, não terá tanta credibilidade assim em função da imagem do Ministério Público e de tudo que a imprensa já falou sobre ele. Está entendendo? Quer dizer, então, além do Ministério Público Estadual, quem é que pode investigar o Ministério Público Estadual? Será que o Ministério Público Estadual não pode ter, por exemplo, um núcleo de delegados, polícia, dentro do Ministério Público Estadual para investigar isso e dar mais credibilidade e mais transparência nesse processo? E por que o OAB não pode entrar nesse processo? Essa é a grande pergunta, que parece que agora ela começa a ter a sua resposta, uma vez que, pelo menos por hora, é importante deixar claro, pelo menos por hora, o Ministério Público parou de se arvorar contra a participação da ordem. Pelo menos nós fomos já comunicados de algumas oitivas que foram realizadas no NACO, acompanhamos essas oitivas através da nossa procuradoria, do advogado Rodrigo Sirineu, que foi designado para tal. Essas oitivas foram sugeridas pela Ordem dos Advogados do Brasil. Então, pelo menos por hora, parece que eles aceitaram e entenderam o grande reclamo da sociedade, que nesse crime de lesa società, é um crime que todo esse escândalo da Grampolândia, eu tenho dito, Haroldo, que já disse isso a você em outras oportunidades, que para mim é o maior escândalo da história recente do Mato Grosso. Um crime lesa società, um crime que lesa a sociedade, um crime que afronta o Estado de Direito, que afronta a República, que afronta a democracia e remonta para um tempo que nós já ultrapassamos, que é o tempo ditatorial e que nós queremos apagar da história do nosso país. Então ele não pode ficar impune ou não pode ser investigado, e aí, entrando direto no que você me disse, intramuros, entre 4 paredes, sem o acompanhamento daquela que é a principal interessada, que é a sociedade. Ora, você como jornalista sabe se foi grampeado ou não? Você não tem essa resposta, mas suspeita, por exemplo, claro. Quantos outros, o Antero, por exemplo, já me disse, e esses indivíduos, vocês, nós profissionais liberais, não temos o direito de acompanhar essas investigações, ou seja, entre 4 paredes nós instauramos o processo, investigamos e apresentamos o resultado, ainda que seja absolutório das investigações que fizemos? Não. A ordem não aceita isso, porque a sociedade não aceita. Tá bom, mas agora, passados 4, 5 dias, entra no processo todo aí, alguém que podia dar uma luz no fim do túnel, que é o Procurador-Geral de Justiça. Não, nós vamos investigar internamente, externamente, vamos apurar. Em 4 dias, a meu ver, precocemente, ele diz o seguinte: olha, não tem envolvimento nenhum de membro do Ministério Público Estadual.
Como é que ele chegou a essa conclusão? Por que foram instaurados 9 inquéritos então? Eu percebi essa entrevista do Procurador-Geral, pessoa que ainda nutro maior respeito e admiração, doutor José Antônio Borges, tem relevantes serviços prestados à sociedade. Eu também acompanhei uma entrevista dele nesse sentido. Talvez ele esteja se referindo apenas ao Barriga de Aluguel que tramitou em Cassis, onde ali o coronel Zaqueu assumiu a autoria. Ele assumiu, certo. E ali naquele primeiro momento, repito, pelo menos o que parece, isso nós teremos uma conclusão após as investigações se findarem. Pelo menos ao que parece, nesse inquérito de Cassis, onde desvendou toda a estrutura do Barriga de Aluguel, o Barriga de Aluguel lá foi feito por militares, como o Zaqueu assumiu, induzindo a erro, através de relatório elaborado pelos policiais militares, o promotor e o juiz. Mas nós estamos a falar não só desse procedimento. A partir daí, e não foi só com o depoimento dos militares, porque eu peguei algumas entrevistas e é o seguinte, olha, o Barriga de Aluguel foi em Cassis, nesse processo de Cassis, que investigava uma quadrilha de tráfico internacional de drogas e queriam pegar policiais corruptos. Perfeito. Tá ok. Ok. Mas quando a ordem a população teve ciência da reportagem de um programa nível nacional e disse que tomaríamos as providências à OAB, chegaram vários documentos até a ordem, várias denúncias até a ordem, algumas anônimas, outras não. E uma delas dizia respeito, por exemplo, à Operação Ouro de Tolo. Então não foi só na Operação de Cáceres. Da Operação Ouro de Tolo, por exemplo, a ordem já levou ao Poder Judiciário, é objeto de uma das nossas notícias crimes. Nós fizemos 3 notícias crimes para o Tribunal de Justiça, cuja relatoria é do desembargador Orlando Perry. Então, essa afirmação de que a Grampolândia se resume ao processo de Castro, ela não é verdadeira. A Grampolândia se resume a muito mais. Tem um esquema a nível de militar, ligados ao governo, ao poder executivo do governo anterior. Basta lembrar aí quantos secretários foram presos. Esse é um pilar. Outro pilar, Barriga de Aluguel, em operações que tramitam no Poder Judiciário, aí insere os números, na forma tradicional como nós conhecemos, insere o número, e tem ainda a violação do sigilo a nível de Secretaria de Fazenda. Perfeito. Então não podemos fatiar a Grampolândia Pataresa como num caso isolado em Cassis, porque ela não é. E agora, com os depoimentos dos militares, eles revela mais operações que houveram supostamente Barriga de Aluguel. Vamos lá no depoimento dos 2 militares, dos 3 militares, que são 2 coronéis e um cabo, né? Por que quando os militares dão determinado depoimento, ele é aceito pelo Ministério Público Federal? Quando eles dão depoimento envolvendo membros do Ministério Público Federal, não vale a pena mais, está falando bobagem, está falando mentira. Essa é uma resposta. Porque veja bem, eu estou acompanhando esse caso desde o começo. Eu me lembro muito bem que o Domingos Sávio lá atrás elogiou inclusive o depoimento do Cabo Gerson, dizendo não, ele está certo, é isso mesmo. A hora que o Cabo Gerson disse o seguinte: tem membro do Ministério Público Estadual envolvido na Grampolândia, ele falou não vamos considerar. Não soma com absolutamente nada o depoimento do Cabo Gerson agora. Quer dizer que só vale a hora que não envolve membro do Ministério Público Estadual. A hora que envolve não serve mais. É isso? Eu quero, mais uma vez, deixar claro ao seu internauta, ao seu telespectador, as críticas que fizemos, e o faremos quando vezes precisar, elas não são a instituição Ministério Público. A instituição do Ministério Público, ela é uma instituição essencial à administração da justiça. Perfeito. Ela é uma instituição importantíssima no Estado de Direito e na defesa da sociedade. Perfeito. Inegável os trabalhos. E o Ministério Público mato-grossense é composto por homens e mulheres, por promotores e promotoras de grande valor, que cuidam da coisa pública, que tratam a coisa pública com muita lisura, com muita prudência, com muita probidade. Era essa a palavra. Perfeito. Porém, alguns membros do Ministério Público se acham acima da lei, se extrapolaram nos limites constitucionais da República. E aí nós não podemos aceitar. Eles se arvoram de um poder absoluto que é incompatível com o sistema atual. Ninguém tem poder absoluto no sistema republicano, na democracia instalada no país. E aí precisa responder uma pergunta: quem fiscaliza o fiscal? Pois é, quem remedia o remédio?
Quem fiscaliza o fiscal. Então o fiscal não está acima de tudo. E quem fiscaliza o fiscal é aquele que detém legitimidade, quem paga o salário, a sociedade. E a sociedade o faz através de seus representantes, como a Ordem dos Advogados do Brasil. Como o CNJ, no caso específico de processo, no caso do Ministério Público, CNMP. Então não me venha com essa conversa de que o Ministério Público é intocável, inabalável, inatingível. Ao contrário, o Ministério Público, aquele que cobra, como o Ministério Público cobra corretamente, de forma incisiva, tem que aplicar a mesma ferramenta da porta para dentro, interna corpus. O Ministério Público não pode ser republicano da porta para fora e exigir o rigor da lei da porta para fora. E quando há indícios de participação dos seus em ilícitos administrativos ou penais, dizer que não é com ele. E eu falo isso com muita tranquilidade, Haroldo, porque aqui já tive a oportunidade de dizer mais de uma vez, qualquer operação nesse Estado que tenha advogado envolvido, quer como autor, quer como réu, quer como delator, quer como delatado, qualquer, de mamando a caducano, me permite usar um termo poconiano, a ordem instaura o competente processo ético profissional, processo que tem a moção de ética. Obviamente qualquer que eu tenha conhecimento. E para eu ter conhecimento, não precisa ser protocolar uma denúncia não, basta uma notícia no jornal. É o suficiente. Haroldo, Arruda, advogado envolvido em tal, eu instauro o processo. Ou seja, por isso a Ordem de Advogados do Brasil tem legitimidade sim para cobrar que o Ministério Público faça o mesmo. Não me venha dizer... E é muito comum, principalmente na sua gestão, eu já percebi isso em alguns casos que tiveram uma certa notoriedade de um certo desvio de conduta ética e moral por parte de alguns advogados. Isso é comum e eu já vi isso na sua gestão. Aí eu lhe pergunto, qual foi o último caso que você viu que um membro do Tribunal do Ministério Público Estadual foi punido pelo próprio Ministério Público? Olha, eu acho que o último que eu me recordo... Você vai lembrar. Foi aquele caso do promotor que é uma coisa absurda, de Guarantã, que não tinha como que ia fazer num caso aquele caso de Guarantã. Ok, qual outro caso? Eu não me recordo. Ninguém recorda. Não me recordo. Marrom não recorda, ninguém recorda. Tá entendendo? Então, é esse problema de suposto corporativismo, como você já disse, né? E eu que estou afirmando, que é muito ruim. Qualquer laudo que se dê, qualquer relatório que se dê por parte do Ministério Público não terá credibilidade suficiente para convencer a sociedade. É isso que me incomoda. É por isso que eu acho que a intervenção, a participação da OAB nesse processo, ela é fundamental. Ela não é importante, é fundamental. Ela tem que estar presente ao lado da sociedade para justamente dizer o seguinte, olha... Tem culpados e os culpados serão punidos. Não tem culpado. Você está entendendo? Porque ela está sozinha. O Estado Público está sozinho. O que eu disse hoje. Até a semana passada, retrasada, começou aquela divergência que para mim está absolutamente superado. Domingos Sávio é um grande amigo, um promotor exemplar. Não, eu também amigo também. Não tem nada disso. Nada, gerou uma coisa com a outra. Uma divergência de opiniões entre nós. Aquela famosa frase, eu vi aqui no seu estudo a frase de Chaplin, mas tem uma outra, não de Chaplin, mas que o melhor detergente é a luz solar. Nesse caso, a luz solar e o detergente é a Ordem dos Advogados do Brasil. Como eu disse, precisou eu ir a um programa de rádio dizer que fiquei sabendo, de forma não oficial, que os militares tentaram delação para que o assunto viesse à tona para ser confirmado ou não. Eu vi. Ora, Haroldo, não era possível, ou não era recomendável, essa é a palavra, internauta, não era recomendável, por exemplo, já que a Ordem é denunciante da Operação Grampolândia, que, por exemplo, o coordenador do NACO nos chamasse, olha, OAB, estou com essa demanda aqui, sim. Vocês que estão acompanhado junto conosco, eles estão querendo fazer delação. Vocês acham que tem um requisito preenchido aqui? Claro que eu tenho a responsabilidade do sigilo. Eu sou uma instituição da República, eu tenho as minhas responsabilidades, eu tenho as minhas atribuições e prerrogativas. Eu não estou pedindo que eu ia decidir, eu, OAB, se faz ou não a colaboração, mas ia dizer, Domingos, está correta sua interpretação, por exemplo, aqui não tem elementos para afirmar uma colaboração, não estava resolvido, não ia pairar nenhuma dúvida sobre isso. Agora, o que não pode procuram, ninguém sabe, você fica lá e eu fico aqui, o problema é meu. O problema é meu. E aí vou mais além. O que sou incoerente, vou mais além. Eu te procuro, ninguém sabe. Precisamos cobrar publicamente para vir à tona e dizer, tentaram. Eu recuso a delação, através de decisão exarada, fundamentada, e decisão não se concorda, recorre. Ele sai de lá, ele vai ao Tribunal do Júri Militar e diz que quer ser reinterrogado. O juiz defere o reinterrogatório e ali ele revela os fatos importantíssimos que denotam, no mínimo,
a estrutura operacional da organização criminosa que se instaurou. Em todos os níveis, tanto do Barriga de Aluguel como da arapongagem. Porque a parte militar, ela teve arapongagem também, pelo menos em tese. E aí, ao final da entrevista, do interrogatório, no segundo ou terceiro dia, o procurador-geral instaura processo para apurar os fatos revelados por eles. Sim. Ora, como que 5 dias atrás o coordenador do NACO diz que não tem elementos novos, 5 dias depois instaura-se o processo. 5 inquéritos, 9 inquéritos, um negócio desse? 9 inquéritos. Ou seja, como é que soa contraditório, soa não transparente. Exatamente. E o mais leigo que seja, ele percebe, o que tem um mínimo de bom senso percebe exatamente isso. Haroldo, e outra coisa que precisa deixar claro, que parece que o Ministério Público agora conseguiu entender e destravou. Por isso quero cumprimentar novamente o Procurador-Geral José Antônio Borges. Instaurar um processo era o mínimo que se esperava. Era o mínimo que se esperava diante dos graves fatos que estão sendo apurados. Eu garanto para você, que se nós dois estivéssemos conversando no boteco da esquina, estou falando um linguajar bem popular para que o seu internauta fale. Tá nós dois conversando no boteco da esquina e atrás chega Haroldinho e senta atrás da gente e fica ouvindo a nossa conversa. E lá nós possamos conversar algo que possa ter indícios de crime. Haroldinho levanta, vai até o Ministério Público, relata que escutou eu e você conversando, que poderíamos estar tramando algo ou burlando uma licitação, algo assim para o popular. O Ministério Público toma por termo aquilo e instaura um processo. É assim que funciona. Toma por termo e instaura um processo para investigar se tem fundamento ou não o que ele disse. Agora, 3 militares vão em juízo, na frente do juiz e falam, olha, há indícios de que eu quero revelar aqui que promotor praticou crime. Não, aqui não é, aqui nós estamos investigando outra coisa, eu não preciso saber. Como é que pode? Pois é, pelo amor de Deus. Esse é o Gaíva, né? Que acabou desviando. Não, o próprio Ministério Público, o Domingos Sávio fala isso. O Domingos Sávio falou isso depois do juramento. Aqui não é objeto disso. Se tivesse uma campanha... Se já é questão militar. Olha, mas peraí, o senhor está revelando crime? Beleza. No mínimo, eram para ter tomado... isso aí. Não quis aceitar a delação premiada? Ótimo, a colaboração é ótima. Mas sai dali, toma por termo e investiga. E aí eu vi integrantes do Ministério Público falar que isso não tem nada a ver. Como que não tem nada a ver? Eu estou revelando barriga de aluguel, que é interceptação telefônica clandestina. O fato dela ter autorização judicial não a torna legal. No aspecto da barriga de aluguel que eu estou falando. Sim. Porque eu estou falando o seguinte, olha, tinha autorização judicial para fazer, não daqueles números. Houve um orquestrar para inserir números que não tinham nada a ver com a operação, induzindo o magistrado a achar que aqueles números faziam parte do rol de investigados no objeto daquela operação. Então, porque não tinha fato pertinência. Peraí, instala um processo depois, você vai apurar se tem ou não pertinência. Entendi. Ora, pelo amor de Deus. Vou dar uma guinada no assunto, aproveitando essa oportunidade, vou falar da profissão do advogado. Uma coisa que me incomoda bastante... Meio do advogado. Meio do advogado. Que me incomoda bastante, né? E eu vou ouvir de você, que é presidente da OAB. Veja bem, você acabou de falar da questão do Conselho de Ética, da importância de se punir aquele que tem uma conduta ética ruim ou não aceitável socialmente, né? Nós tivemos casos aí, até pouco tempo atrás, né, de ex-governador que desviou R$1 bilhão, de ex-deputado que desviou não sei quantos milhões de reais, né, que foram defendidos por advogados. Claro. Certo? Foram defendidos por advogados. O bom advogado é aquele que definitivamente procura verdades ou inventa razões. Por que o advogado não pode provar, não precisa provar o dinheiro que ele recebe para defender um bandido? Primeiro, vamos deixar claro. Porque veja bem, nos Estados Unidos, um traficante, eu vou defender um traficante, o traficante vai me dar R$2 milhões para me defender o traficante. A polícia diz o seguinte, você tem que provar a licitude desse dinheiro. Você que é advogado precisa provar isso. Aqui no Brasil não tem isso. O sujeito rouba R$1 bilhão, paga 200 milhões, dinheiro sujo, para um grupo de advogados é dinheiro sujo, entendeu? E tá tudo certo. Que tipo de advocacia é essa que... Vou ressaltar, procura verdades ou inventa razões, ou tanto faz como tanto fez? Onde é que fica a questão ética nisso? O advogado, ótima pergunta até para esclarecer isso, porque isso andou ventilando aí no cenário local num tempo atrás, por integrantes inclusive do próprio GAECO, Sim. E depois agora volta à tona no cenário nacional. Sim, um assunto é uma coisa que... assunto extremamente... Eu acho que você é a pessoa ideal para responder isso. Assunto extremamente requentado e ultrapassado. Primeiro nós partimos, vamos lá,
nós vivemos... Tem um projeto na Câmara Federal. Né? E assim, não tem projeto, nós estamos monitorando e conversando com os deputados, com os senadores, como temos feito a nossa atuação junto ao Congresso Nacional, nossa, que eu digo, de todo o sistema OAB, capitaneado pelo Conselho Federal, explicando as razões de cada projeto de interesse da advocacia que ela tem, como, por exemplo, o anticrime do Moro. Depois nós podemos falar disso, se você preferir. Claro. Mas nós temos que falar, nós vivemos sob a égide da democracia. A Constituição de 88, obviamente um pouquinho antes, final da transição do período militar para a República, e dentro da democracia nós vivemos no chamado... Essa Constituição estipulou o Estado de Direito, o Estado Democrático de Direito. E o Estado Democrático de Direito tem uma grande baliza, que é a Constituição. E a Constituição diz que ninguém pode ser processado e até mesmo condenado, por óbvio, sem direito à defesa. Então, é princípio constitucional consagrado, é cláusula pétrea, o direito de todo cidadão que é processado ter direito a um advogado, se não privado, quando ele não pode pagar público. Defensoria Pública. E aí vem a Defensoria Pública ou os advogados dativos nomeados pelos magistrados. Então, esse é o primeiro princípio. E o bom advogado é aquele que defende com veemência, na melhor técnica jurídica, os direitos do seu cliente, ainda que ele seja condenado. Nossa profissão não é de fim, nós não garantimos ao cliente um resultado. Nossa profissão é de meio, de desempenhar a nossa melhor capacidade técnica na defesa dos interesses do seu cliente. Advogado não inventa fatos, advogado trabalha com provas que tem nos autos e com os fatos que o seu cliente os revela sob sigilo. E quando você tem um advogado que defende um pedófilo confesso, tá? Dizendo que ele é doente, por isso que ele fez isso. O advogado defende... Isso não é inventar razões? Exatamente, se comprovado, por exemplo, o caso do Adélio. Isso não é inventar razões? Não, veja bem. hipótese alguma. Quer dizer, ele comete um crime, por exemplo, ele é um pedófilo, ele comete um crime, aí ele contrata um advogado para provar que ele é doente. E esse advogado recebe por isso? Claro, com certeza. Porque ele tem direito à defesa, ainda que o réu confesse, Haroldo. Pois é, nós temos situações processuais que o processo não se forma sem, ou ainda que aquele que confessa um crime, por exemplo, você quer confessar um crime com uma delação premiada? Pois é. E ele precisa ter um advogado. Senão os termos não é válido para saber se os requisitos constitucionais e o devido processo legal foi respeitado. Porque ainda que eu seja réu confesso, mas não tenho o respeito ao devido processo legal, ampla defesa e o contraditório garantido, o processo é nulo. Volta para estaca zero. Volta nula. Volta para estaca zero. O processo não prossegue se as suas regras processuais de paridade de armas, juiz no centro, acusação e defesa tiverem o mesmo poder. Por isso que a OAB criticou tanto a promiscuidade, para não dizer outra palavra, de Moro e Dallagnol. Sim. Por isso. Sim. Mas, voltando ao assunto do honorário, que é um assunto muito importante. Claro que o advogado é um prestador de serviço. Quem fiscaliza a origem lícita ou ilícita do recurso é Receita Federal, Ministério Público Federal, COAF. Eu sou prestador de serviço. Eu faço um contrato, emito as respectivas notas, pago os respectivos... Faz a declaração. Faço a declaração, pago os respectivos impostos e presto o meu serviço como profissional autônomo, garantindo ampla defesa e o contraditório para qualquer que seja. Uhum. Quem tem que descobrir e fiscalizar e tem competência legal, a origem de recurso, são os órgãos de controle. COAF, importantíssimo. COAF, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, Receita Federal. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, por essa linha de raciocínio, hospital de porta aberta não pode negar atendimento. Então, vou ter que fiscalizar o dinheiro que é pago para o médico, para o dentista, para o contador, todo mundo, para o administrador. Vou ter que fiscalizar e o fisco vai ter que recusar o dinheiro que eu pago do imposto. Porque se eu roubei, por exemplo, 1 bilhão, como é o exemplo que você disse, eu apliquei esse recurso em alguma coisa, comprei imóveis, eu não paguei imposto de TBI, então o Estado tem que falar, opa, seu dinheiro então é lícito. Exatamente, ele não tem que mais receber. adiante, Entendi. O delegado não vai poder aceitar a remuneração, porque a remuneração do delegado, do promotor, é paga com os recursos arrecadados através dos impostos. Perfeito. Entendi. Então, assim, não podemos fazer esse discurso de forma míope e jogar para a plateia. Esse é um discurso muito sério, muito raso. O prestador de serviço não é conivente e não pode ter as imputações que pesam sobre o seu cliente transpassadas para si. Não pode haver a confusão entre advogado e cliente. Nós, advogados, trabalhamos com o que determina o Código de Processo Civil, o Código de Processo
penal, criminal e assim por diante. Os nossos clientes que são acusados. Acusados Excelente. até se prova em contrário. Muito bom, é isso. Hoje conversei com o Leonardo Campos, ele que é presidente da OAB, esclarecemos muita coisa com relação à Grampolândia Pantaneira e também, com certeza, com relação ao exercício da advocacia, que é uma profissão belíssima e necessária para a sociedade. Leonardo, mais uma vez, muito obrigado por sua presença aqui no programa Opinião TV. Professor Haroldo, é sempre um prazer retornar aqui, participar aqui. Você que é uma referência no jornalismo mato-grossense, levando informação de qualidade a todos os seus telespectadores, a todos os seus internautas, colocar a ordem inteira à disposição de toda a sociedade mato-grossense. Efetivamente, a ordem está de portas abertas a todas as demandas da sociedade. Cumprimentar mais uma vez a advocacia mato-grossense pelo nosso mês. Um abraço a todos e até a próxima. Parabéns a todos os advogados e até o próximo Opinião TV. Tchau.